Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on, agora conversando com Ramires Almeida sobre o projeto Hardware, Software e Tupper. A mostra ela é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, o patrocínio da Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Via Mac de Comp. A realização é da Benes Produções Culturais, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Então, Ramires, seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Muito bom. Então, Ramires, a ideia é essa, a gente conhecer um pouco mais de você, conhecer mais da banda, né? E daí a gente falar um pouco do videoclipe. Então, se você puder começar a falar um pouquinho de você, né, a tua trajetória, enfim, conta a tua história um pouquinho. Vamos lá. Bom, eu sou o Ramires Almeida, eu sou músico, produtor musical, diretor artístico, produtor executivo na Muqueta Records e na AM Produtora, né? Eu também sou vocalista das bandas Sundays Gone e do Muqueta na Orelha, que foi selecionada na Mostra Arte.on, e é isso aí com o clipe de Hardware, Software e Tupperware. Bom, a gente está na estrada há bastante tempo aí, com o Muqueta há 18 anos, né? A gente já tem 3 álbuns de estúdio lançados aí, a gente diversos singles, tocamos em diversos festivais também, com grandes nomes aí do rock brasileiro também, a gente teve a honra de dividir o palco. E também em paralelo, há mais de 10 anos, venho trabalhando aí como na produção musical, né? Ou executando projetos culturais também, em diversas áreas. Então, essa é minha trajetória desde criança, né? Gostando de música, de adolescente montando as primeiras bandas, há 18 anos com Muqueta na Orelha, uma coisa mais séria, recentemente com o Sundays Gone também, um trabalho um pouco diferente, assim, dentro do rock também, com outra proposta, e trabalhando firme com a AM Produtora, trabalhando com bastante artista, criando, ajudando a gerir carreiras, ajudando a produzir material. Às vezes cada artista tem a sua necessidade, então às vezes precisa fazer todo o material, gravar o disco, fazer videoclipe, fazer foto, às vezes é só fazer um projeto, por exemplo, que a gente vai lançar em breve um DVD acústico da banda Rádio Ataque, então é um projeto específico. Então, assim, resumindo, é isso mais ou menos o que eu faço. E pela Muqueta na Orelha, vocês têm o trabalho é de rock metal, né? O Muqueta na Orelha, ele tem eu chamo de rock pesado cantado em português, mas é um metal alternativo, que a gente explora diversas vertentes aí dentro do rock, do thrash metal, do hardcore, enfim, do punk, do progressivo, a gente não põe limites, cada integrante tem a sua influência, assim, isso é bem interessante, né, e traz essa mistura pro Muqueta. A gente também usa muito de elementos da música e da cultura brasileira nas nossas músicas, né? Então essa diversidade toda faz o som do Muqueta. Apesar de a gente ter os pontos em comuns, assim, de preferência musical, a gente diverge muito. Então eu gosto de umas coisas, por exemplo, eletrônicas, que os outros já não gostam muito. O batera gosta muito de música brasileira, de Djavan, essa pegada assim, apesar dele ter uma pata de elefante, pegar pesado pra caramba. O baixista gosta muito de moda de viola, assim, música raiz sertaneja, ele chega ouvindo assim alto pra caramba aqui pro ensaio e tal. E o guitarrista gosta bastante de blues, assim, então cada um tem suas preferências, assim, e eu gosto de música meio maluca, assim, e eles deixam trazer tudo isso pra dentro das composições do Muqueta. A gente vai compondo sem filtros ali e acaba saindo o resultado aí, que é música pesada, que é a nossa alma, o que a gente gosta mesmo de fazer. O nome já diz bastante, Muqueta na Orelha, né? Resume bastante o que a gente faz no som. Ele é pesado, ele é direto e tem bastante ironia, sarcasmo. A gente sabe que tá errado, mas sabe o que quer dizer, o que significa. É muito brasileiro também, então traz tudo isso aí no nome ali, né? E a gente também gosta de tocar em diversos pontos, assim, diversas feridas, assim, que às vezes um pouco polêmicas e tudo mais, diversos pontos de vista artísticos, assim, então, sem podar, sem barreiras, e é livre aqui. Acho que é para provocar uma reflexão mesmo. Exato. Né? Precisa, a arte precisa.
É isso aí causar algum mesmo, né? impacto, de alguma forma. É isso aí. E aí uma coisa curiosa é que vocês mesmo produzem tudo, né? É uma autossuficiência por necessidade e por opção também, né? Exatamente, a produtora surgiu daí, né? Hoje, junto com a produtora aqui e a banda, a gente já fazendo bastante coisa junto. Ano passado a gente também participou de editais, fizemos 2 videoclipes, a gente conseguiu fazer 2 videoclipes com um edital, lançamos um single também através de edital, então todas essas coisas veio com a ajuda da produtora também. Mas historicamente a gente faz tudo na raça por conta, e foi assim que surgiu a produtora, né? De uma necessidade da nossa mesmo de se autoproduzir, até para se lançar, numa época que a gente também distribuiu material para muita gente, não houve muito interesse, ele era meio incompreendido até na época, quando a gente começou ali no começo de 2007, em janeiro de 2007, o metal português não tinha tanta abertura assim, hoje tem muito mais bem visto, muito mais aceito, na verdade a galera até prefere, mas no começo a gente teve várias rejeições até de mídia especializada e tal, nesse sentido. Então, desde o começo a gente meio que foi remando na contramão assim, mas fazendo o que a gente gosta, a gente está aqui de coração e é o que nos move. Que legal. E agora vamos falar um pouquinho do videoclipe, né? Então conta pra gente da onde, né, foi, como é que surgiu, como é que motivou as escolhas que vocês tiveram, né, de trabalhar com animação de recortes. Conta um pouquinho aí pra gente. Nossa, foi esse clipe foi um absurdo de trabalho. Foi muito trabalhoso, porque se eu não me engano ele é de 2014, então ele tem 10 anos, mais de 10 anos aí já. Então na época não tinha a inteligência artificial para recortar e tudo mais, então tudo foi feito na unha. Então ele usa uma técnica híbrida ali falando da parte técnica, né, de recortes, de figuras, com fotografia real, que o Bruno Zito, nosso guitarrista, é nosso modelo aqui. Então ele foi o nosso ator nesse videoclipe também. E então a gente usou quase um stop motion ali dos movimentos, né, dando a ideia de movimento, mas não tantos frames por segundo assim, mas junto com o recorte. Então o cenário todo foi feito parte a parte, tem a parede, tem a janela, tem a cortina, tem o objeto, tem os objetos que se movem ao fundo, tudo foi colocado separadamente, um a um, cada elemento, né? E animado frame a frame. Uma trabalheira, né? Foi. Foram ali, acho que, se eu não me engano, uns 3 meses ali de trabalho todos os dias para chegar no resultado ali. Eu trouxe até umas coisas aqui interessantes. Na construção do videoclipe, né? A gente montou o roteiro, montou primeiro, né? Eu até imprimi aqui, eu tenho digital, mas eu imprimi para curiosidade. Tudo desenhadinho, né? A questão do storyboard aqui, como que a gente vai seguindo. Então isso ajuda bastante quando a gente é essencial, na verdade, para fazer uma produção. Então disso a gente já tinha os cenários. Então a gente imprimiu ali numa transparência o cenário e inseria aqui, vamos dizer, o ator no local, ia fazendo a cena já meio mapeando no ambiente, para não perder muito tempo, porque o recurso era escasso e demorava muito tempo a máquina para poder renderizar as coisas. Então tinha que ser muito certeiro, né? Não podia ficar fazendo teste de ângulo. Então a gente já fez os cenários ali com os ângulos e tudo mais. Então foi meio que assim a técnica para desenvolver esse clipe, né? E na questão da composição musical, ela fala sobre uma pessoa até bem sucedida, vamos dizer, até um executivo ali, que trabalha em uma multinacional, tem carro, tem uma boa casa, mas não está satisfeito, né? E ele sai em busca de se encontrar, né? E nessa caminhada ele vai meditar, entra para a igreja, faz de tudo, e até que ele encontra ali que ele deveria... A resposta sempre esteve junto dele, né? Que é tocar guitarra. Então, depois que a gente revê o videoclipe, você vê que em vários momentos tinha uma guitarra, um violão sempre por perto. Mas o sistema, vamos dizer assim, a gente já nasce dentro de uma engrenagem, é moldado de um jeito, de uma forma de pensar, nosso hardware, software e o Tupperware do dia a dia, né? Essa é a ideia. Então, para a gente poder sair disso, a gente tem que dar um reboot ali, vamos dizer, na nossa vida, se reencontrar, buscar outros caminhos. E o Zé Manuel, que é o personagem dessa história, se encontrou tocando guitarra, né? Mas cada um tem a sua preferência, a sua aptidão. No nosso caso é a música. Isso é uma história real? Algum de vocês passou por esse processo?
Na verdade, sim, né? Na verdade, inclusive eu trabalhava no mundo corporativo e hoje eu me dedico só à música, né? Ou à arte. Eu trabalho Autobiográfico, então? também meio que sem querer, porque nessa época eu ainda estava lá no mundo corporativo e o pessoal da banda também. O baterista trabalha em banco, assim, então ele está dentro desse sistema assim mesmo. E a música foi inspirada na gente, né? Na nossa vivência, da gente estar querendo romper isso daí, sair, se realizar, né? Porque tem todas as questões, a gente não pode se iludir, a gente precisa pagar nossas contas, né? Até a conta chega ali pro Zé Manuel ali no videoclipe, e nesse momento de autodescoberta ali, que ele abandona o emprego e tal, começa a chegar a conta, e aí como é que você paga as contas? Então tem toda essa reflexão. Mas o mais importante nessa vida é a gente fazer aquilo que a gente se realiza, o que toca a gente, né? O que preenche, porque é breve, é rápido e é o que vale a pena. Legal. E vocês agora estão se dedicando a algum projeto específico? O que está na vez agora? Então, recentemente, agora a gente lançou um single novo, da música chama Queima, fala sobre essa questão da ambiental mesmo, né? Sobre as queimadas que ocorreram agora recentemente, assim, que estava bem crítico mesmo. Então, surgiu bem nessa época, com a música desde a criação instrumental até a concepção da letra, tudo já foi pensado desde o começo nesse sentido, assim, saiu bem natural, né? A gente não procurou forçar e tudo foi bem rápido. E a gente lançou também, junto com o apoio da Lei Paulo Gustavo e a Secretaria de Cultura de Osasco, que apoiou a gente nesse projeto, a gente lançou o single Queima. E é o que a gente vem trabalhando agora, né? Então, então a gente já lançou o disco, lançou um single novo, então a gente está num processo de lançar mais alguns singles antes de vir um disco novo. Então a gente está nesse processo de composições de músicas novas, buscando trazer coisas novas. A gente gosta de buscar maturar um pouco o nosso som, nossas letras, seja o que for a técnica, a cada disco, né? Então é sempre um processo que a gente vai aumentando a régua e vai ficando mais difícil de fazer. Mas é bem legal, bem prazeroso o desafio. E então a gente está nesse processo agora de transição para o próximo disco, né? Vamos dizer, o trabalho que é o conceito, né? Um disco fecha um conceito todo. Então a gente está formando isso aí. E sempre buscando essa questão da nossa identidade brasileira. Identidades brasileiras, porque a gente tem muitas identidades aqui dentro do país, né? Então é isso que a gente busca bastante. Inclusive uma música nossa que é das mais tocadas, assim, que é Samba de Maria, a gente gravou com uma escola de samba mesmo. Então a gente juntou metal, nosso metal alternativo, que já é uma mistura de várias vertentes do rock, junto com a música brasileira, né? Foi bem legal gravar com uma escola de samba, tanto que a gente grava aqui no nosso estúdio, né? E o surdão não passou na porta, a gente teve que gravar meia-noite aqui no quintal, bater em todos os vizinhos, pedir desculpa, e 1 hora da manhã, dum, e deu tudo certo, todo mundo apoiou, e acabou rolando. Então é bem legal esse processo, é difícil, é árduo, mas é bem prazeroso, né? Você sabe bem como é esse caminho. Sim. Que bacana. Então, o trabalho ele vai ser, né, começar a ser exibido a partir de amanhã, né, no canal YouTube da Verde Produções Culturais. Então, vai ser mais um local onde as pessoas vão poder conhecer o trabalho de vocês e passar a acompanhar, né? E a nossa conversa vai ficar aqui nas redes e também vai ficar lá no YouTube. Então, as pessoas vão poder também, né, entender um pouco mais e, enfim, aproveitar e ampliar essa experiência, né? Quando a gente, depois de uma conversa assim, você já assiste o trabalho de uma outra forma, né? Verdade. E aí a gente está já quase encerrando. Vocês querem falar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? Na verdade é isso. Procurem lá Muqueta na Orelha, cuidado com o português, né? Tem que ser o português correto, é Muqueta na Orelha. Então busca lá no Google, tem bastante material nosso, espero que vocês curtam. Muito obrigado a Benish Produções Culturais pelo apoio, pela iniciativa. Eu sei que não é fácil todo esse trabalho, então muito obrigado. É muito importante para a gente que produz cultura no Brasil ter esse apoio. Valeu demais pela oportunidade. A M Produtora, valeu toda a força. Daniel Bianchi aí sempre dando um suporte tremendo aí para o Muqueta na Orelha. E também para os meus grandes amigos, minha família do Muqueta na Orelha, o Cris, Brunozito, o Henry, valeu demais. A gente está junto sempre nessa luta aí, que a gente é uma luta prazerosa demais, né? O que realiza a gente, né? É isso. Estamos aqui por causa disso, por causa do coração. Que bom, é isso aí, então. O trabalho, acho que muita gente se identifica, né, um pouco com isso, de às vezes você ter que, né,
fazer algumas escolhas que não são bem aquelas que você gostaria e, de repente, né, você vai em busca daquilo que você quer fazer, independente das dificuldades. Acho que muita gente se identifica e se inspira nesse trabalho. Parabéns, sucesso aí em todos os projetos. Foi um prazer falar com você. Prazer Tá bom? todo meu, muito legal mesmo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.